Olá, irmãos! Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 da nossa revista Por que o Evangelho é Boa Notícia? O título da nossa lição de hoje é Prepare-se para a Guerra, a luta diária pela santificação. E o texto bíblico base é o texto de Gálatas, capítulo número 5, do verso 16 até o verso de número 25. E a lição de hoje, a lição de número 13, é a última lição da nossa revista. Vamos lá, introdução. Na nossa introdução, nós temos um relato de como uma pessoa pode fazer para ser considerada santa dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Como uma pessoa faz para ser considerada santa dentro da Igreja Católica? Passa-se por um processo longo e burocrático. Esse processo é feito por 3 fases. A primeira fase é a pessoa se tornar venerável, a segunda é a pessoa ser beatificada e a terceira é, então, finalmente, tornar-se santa. Para que uma pessoa seja primeiramente venerável, ela precisa ter tido uma vida exemplar, uma vida isenta de pecados, uma vida contra a qual não se possa lançar nenhum tipo de acusação. Uma vez que a pessoa teve essa vida exemplar, essa pessoa pode ser considerada venerável. E como a pessoa venerável faz para se tornar beatificada? Para que a pessoa venerável possa ser considerada beatificada, ela precisa ter tido algum milagre associado à sua vida. A pessoa precisa ter intercedido a Deus por alguma pessoa, em razão de alguma causa, e essa intercessão precisa ter sido atendida por Deus através de um milagre que seja claramente milagre. E assim, a pessoa antes venerável é agora beatificada. E como a pessoa beatificada faz para que ela possa ser considerada santa? É necessário que haja algum outro milagre associado à pessoa, para além daquele milagre associado à beatificação, para que a pessoa então possa ser considerada santa. Esse é o processo que existe dentro da Igreja Católica para que uma pessoa possa ser considerada santa. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito de sermos santos? O que a Bíblia diz a respeito de santidade, de santo? Vamos lá. Ponto 1 da nossa lição. Ponto 1 da nossa lição tem por título o Caminho da Santidade. Santidade é, antes de tudo, um atributo de Deus. Deus possui uma série de atributos ou características. Atributos de Deus são coisas como o amor de Deus, a justiça, a benignidade, a misericórdia. São as características que Deus possui. Deus possui uma série de características e essas características são os atributos de Deus. E assim como o amor, a benignidade, a justiça são características de Deus, a santidade também é uma característica de Deus. E o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é a separação de Deus de tudo quanto há de pecaminoso nesse mundo. Deus não é um ser pecaminoso como o ser humano é pecaminoso. Deus é um ser santo, isto é, Deus é um ser puro, separado do pecado, que não se mistura com o pecado. Em Deus não há pecado, nem sombra de pecado, nem variação alguma que indique pecado. Deus é um ser totalmente separado do pecado que há no mundo. Em Deus não há nenhuma impureza. Isso é a santidade de Deus, que é uma das características de Deus. E o que é a santidade em nós, crentes? Vimos o que é a santidade em Deus, mas o que é a santidade em cada um de nós? Em nós, a santidade se manifesta de 2 formas distintas. A primeira é posicional e a segunda é processual. O que é a santidade posicional em nós? A santidade posicional em nós é o fato de que, uma vez que fomos justificados, todos nós somos santos. Por que nós somos santos? Porque fomos justificados. E o que é a justificação? A justificação é a declaração da parte de Deus de que nós somos justos.
Isto é a declaração judicial da parte de Deus de que nós somos inocentes. Isto é, não há mais condenação sobre as nossas vidas. No momento em que nós colocamos a nossa fé na obra de Jesus Cristo, nós somos considerados inocentes, sem condenação. Por que nós somos considerados inocentes se nós pecamos? Porque a penalidade dos nossos pecados foi paga por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E a retidão de vida de Jesus Cristo foi imputada sobre nós, sobre as nossas vidas. E uma vez que a retidão dele foi imputada a nós, atribuída a nós, e os nossos pecados, a pena pelos nossos pecados, foi paga por Jesus, então não há mais nenhuma condenação que nós devamos sofrer. Somos considerados justos, somos considerados inocentes. E como somos considerados justos e inocentes, nós somos santos. Somos santos diante de Deus em razão daquilo que Cristo fez. Em razão de nós estarmos em Cristo, em razão da nossa posição em Cristo, nós somos chamados no Novo Testamento de santos. Mas a santidade não é apenas isso. A santidade tem um segundo significado, que é a processual, que tem a ver com a santificação. A santificação não é um ato, é um processo, é algo processual. Isso é importante. A justificação é um ato. Deus declara a cada um de nós justos, inocentes. É um ato, de uma vez por todas. Não é um processo, não é algo que se desenvolve. É algo que acontece uma vez, de uma vez por todas. A regeneração também é um ato. É algo que acontece uma vez, de uma vez por todas. Deus nos transforma, Deus nos concede um novo nascimento e isso ocorre de uma vez por todas. Não é um processo, é um ato. A regeneração é um ato, a justificação é um ato, mas a santificação não é um ato. Ela é processual, ela é algo que se desenvolve. Nós nos santificamos a cada dia. Nós nos santificamos dia após dia, momento após momento, hora após hora, ano após ano. É algo que se desenvolve ao longo da nossa vida. O que é a santificação que se desenvolve ao longo da nossa vida? A santificação é um processo de separação do mundo, das coisas pecaminosas que há no mundo, e é um processo de aproximação de Deus. Nós nos separamos do mundo a cada dia e nos aproximamos de Deus a cada dia. O que é aquilo que nós éramos, nós deixamos de ser a cada dia, e aquilo que nós não éramos, nós passamos a ser a cada dia. A cada dia que passa, nós nos tornamos mais e mais diferentes desse mundo, porque estamos nos tornando mais e mais semelhantes àquilo que Deus é. Nós nos santificamos. Isso é um desenvolvimento ao longo da nossa vida. Mas por que disso, se nós já fomos regenerados, se nós nascemos de novo no passado, um ato feito por Deus? Porque o novo nascimento, ou a regeneração, ela é um ato que ocorre de uma vez por todas, mas que não é pleno. O nosso novo nascimento não é um novo nascimento pleno, total, completo. Ele é um novo nascimento parcial. Nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, nos tornamos algo diferente daquilo que éramos no passado, mas a nova criatura que nós nos tornamos não é ainda uma nova criatura totalmente transformada. É uma nova criatura que ainda possui dentro de si resquícios de pecado, resquícios do nosso antigo eu. O novo nascimento é uma transformação radical, é uma grande mudança de vida. Daí a nomenclatura, novo nascimento. Você se torna um novo ser, diferente daquilo que era antes. Você se torna uma nova criatura. Mas essa nova criatura, essa transformação pela qual a pessoa passa, não é uma transformação total. Ela ainda carrega resquícios do seu antigo eu. E uma vez que a pessoa ainda carrega resquícios do antigo eu, a pessoa entra então no processo de santificação, apagando a cada dia aqueles poucos resquícios que sobraram em sua vida. Daí a necessidade de santificação, de separar-se cada vez mais do mundo e de aproximar-se cada vez mais de Deus. Como ocorre essa santificação? Tem dois agentes na santificação.
O primeiro é o Espírito Santo de Deus e o segundo é cada um de nós, a própria pessoa. Isso é diferente da regeneração, é diferente da justificação. Na regeneração, há apenas um agente, que é o próprio Deus. Deus é quem nos santifica. Deus é quem nos regenera. Deus é quem opera em cada um de nós a regeneração. Há apenas um agente. Na justificação também há apenas um agente, que é Deus. É Deus quem nos justifica. É Deus quem, do seu tribunal, declara cada um de nós justos ou inocentes. É Deus quem faz isso e é Deus apenas. Não há um segundo agente na regeneração, não há um segundo agente na justificação. Há apenas um agente e esse agente é Deus. Diferente disso é o que ocorre na santificação. Na santificação há dois agentes. O primeiro é o Espírito Santo de Deus e o segundo é o próprio ser humano, é a própria pessoa. O Espírito Santo de Deus é quem nos santifica a cada dia depois de nós termos nos convertido. Ele é o principal agente na santificação. Ele é quem impulsiona a nossa santificação. É Ele quem dá a partida, é Ele quem nos orienta, é Ele quem está atuando para que essa santificação venha a acontecer. É o Espírito Santo de Deus quem nos sustenta ao longo da nossa caminhada cristã para que nós consigamos nos santificar. Não fosse o Espírito Santo de Deus nos apoiando, nos sustentando, a santificação não seria possível. É Ele quem, a cada instante, a cada dia, está lá nos sustendo para que a santificação possa ocorrer. Mas a santificação não é obra apenas do Espírito Santo de Deus, é também uma obra nossa. Não podemos cruzar os braços e dizer: quem nos santifica é Deus, e ficarmos parados. Temos que atuar também. Nós temos que mortificar a cada dia a carne que existe ainda em nós. Temos que mortificar a cada dia o pecado que ainda reside dentro de nós. Temos que nos afastar do pecado. Temos que nos aproximarmos de Deus a cada dia. É tanto o Espírito Santo de Deus quanto cada um de nós quem opera essa obra, a obra da santificação. Quais são os recursos que nós temos ao nosso dispor para essa santificação? Ponto 2 da nossa revista. Os recursos divinos para nos dirigir. Os recursos que nós temos são a palavra de Deus, os sacramentos, a oração e a comunhão dos santos. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é recurso nosso para a nossa santificação. De que modo a palavra de Deus é recurso nosso para a santificação? A palavra de Deus nos guia para que nós consigamos nos santificar. Como que ela nos guia? Ela nos fornece as virtudes que nós devemos ter. Ela nos fornece as parábolas, as histórias para que elas possam guiar a nossa vida. E ela nos fornece a lei para que a lei possa guiar a nossa vida. Ela nos fornece virtudes, histórias ou parábolas e leis ou normas. Tudo isso para guiar a nossa santificação. Por exemplo, a Bíblia nos recomenda a virtude do amor. O amor é algo que nós devemos cultivar para a nossa santificação. Mas como que essa virtude, amor, pode ser manifesta na prática? Temos um exemplo, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma manifestação do amor ao próximo. Ali temos o exemplo concreto da virtude que Deus ordena que nós tenhamos. Mas qual é a lei que essa virtude e essa parábola nos fornece para as nossas vidas? A partir dessa virtude e com o exemplo concreto da parábola do bom samaritano, nós temos a lei do não matarás, que é o 6º mandamento. Então, temos virtudes, parábolas ou histórias e mandamentos trazendo um mesmo ensino para as nossas vidas, de diversas maneiras distintas. O comando aí é o mesmo, o amor ao próximo. E esse comando é manifestado na lei, não matarás, é manifestado na parábola do bom samaritano, que nos ensina a como não matarmos por omissão, e é também uma manifestação dessa virtude, o amor. São formas que a palavra de Deus
tem para nos ensinarmos, para que saibamos como viver. E assim a palavra de Deus guia as nossas vidas. Guia as nossas vidas nos ensinando virtudes, nos ensinando histórias, nos ensinando normas para a nossa vida, para que nós saibamos como viver. Assim, a palavra de Deus nos guia e nos santifica. Mas a palavra de Deus não é o único recurso que nós temos em mãos. Nós também temos os sacramentos. Quais são os sacramentos que nós temos? São dois: o batismo e a ceia. O batismo é o rito de ingresso da pessoa dentro da igreja visível. A pessoa que pertence à igreja é aquela pessoa que é batizada. O batismo não opera a regeneração, mas simboliza a regeneração. O batismo é o substituto do Novo Testamento para a circuncisão que havia no Antigo Testamento. A circuncisão no Antigo Testamento era aplicada a toda criança do sexo masculino no 8º dia, ou àquele que, não sendo israelita, havia se convertido à fé bíblica. Aquele que havia se convertido à fé bíblica era então circuncidado, se fosse do sexo masculino, na sua vida adulta. No Novo Testamento, o batismo é ampliado. Ele antes era aplicado apenas aos meninos no seu 8º dia. Agora o batismo é aplicado tanto a meninos quanto a meninas. E também é aplicado, assim como ocorreu no Antigo Testamento, àqueles que se convertem à fé bíblica. A ceia é o sacramento que substitui a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento era feita apenas àqueles membros adultos da família do sexo masculino. As crianças não participavam da Páscoa. A circuncisão era aplicada a crianças do sexo masculino no 8º dia. Mas a Páscoa não era aplicada a crianças pequenas, apenas a adultos, homens adultos do sexo masculino. No Novo Testamento, a Páscoa é substituída pela ceia e também ampliada. Agora, tanto homens quanto mulheres participam da ceia. E a ceia carrega aquele significado da Páscoa do Antigo Testamento. Simboliza a morte do Cordeiro que nos livrou da ira vindoura. A Páscoa simboliza a morte de Cristo, mas não é apenas um memorial da morte de Cristo. Simboliza aquilo que Cristo fez, é um memorial daquilo que Cristo fez, é um memorial do fato de que Cristo nos livrou da ira vindoura, mas não é apenas um memorial. A Páscoa e também a ceia é um sacramento, isto é, uma graça invisível operada nas nossas vidas através de um elemento visível. Há uma presença espiritual de Cristo, tanto no batismo quanto na Páscoa. Terceiro recurso divino para nos dirigir: a oração. A oração é um importante elemento que deve nos dirigir, que deve nos guiar na santificação. Por que disso? Porque a oração é o meio estabelecido por Deus para que Ele nos responda e assim opere nesse mundo. Deus opera nesse mundo e Ele estabeleceu um meio para Ele operar nesse mundo. Não é única e exclusivamente através desse meio que Deus opera nesse mundo, mas é também através desse meio que Deus opera nesse mundo. Deus opera como resposta às nossas orações. Por exemplo, no Antigo Testamento, vemos que Moisés tinha um desejo. Esse desejo que ele tinha era de que todos profetizassem, não apenas a ele. Uma pessoa veio até Moisés e dizendo a Moisés: repreenda eles, porque eles também estão profetizando no arraial. A pessoa estava com ciúmes por causa de Moisés. E Moisés responde a essa pessoa: não sinta ciúmes por causa de mim. O meu desejo é de que não apenas eu e eles, mas todos profetizassem. Esse desejo de Moisés não foi apenas um desejo, foi também uma oração. E aquilo que era uma oração, um desejo de Moisés, na época de Joel, transformou-se numa profecia. Nos últimos dias, homens e mulheres iriam profetizar. E aquilo que era uma profecia na época de Joel
nos dias do Novo Testamento, em Atos, nós vemos que se cumpriu. Nós vemos em Atos 2 homens e mulheres profetizando. O apóstolo Pedro fala que aquilo que ocorreu em sua época foi o cumprimento da profecia de Joel, que é a oração de Moisés. Então, a oração de Moisés foi atendida. E assim, a oração é um meio de Deus agir nesse mundo. As nossas orações são respondidas. Devemos orar a Deus, porque através das nossas orações Deus age, Deus atende, Deus nos ouve. Terceiro meio, o quarto meio, é a comunhão dos santos. Não devemos desprezar a comunhão dos santos. Um crente com mais antiguidade no Evangelho, com mais conhecimento no Evangelho, com mais experiência de vida cristã, pode ajudar, auxiliar um crente com menos experiência. Os mais experientes devem ajudar os menos experientes. Os mais idosos devem ajudar os mais jovens. E assim por diante. Mas se nós desprezarmos a comunhão dos santos, estaremos desprezando esse auxílio para as nossas vidas. Teremos ainda a palavra de Deus, teremos ainda a oração, teremos ainda os sacramentos, mas estaremos perdendo um importante auxílio para as nossas vidas. A comunhão dos santos, onde aqueles que têm mais experiência na vida cristã podem auxiliar aqueles que têm menos experiência. Assim, aquele que é mais idoso, que já passou por uma situação semelhante àquele que é mais jovem, pode auxiliar, dizendo como ele atravessou aquela dificuldade, a comunhão dos santos. Esses são alguns dos recursos que nós temos para a nossa santificação. Que nós possamos fazer bom uso desses recursos que nós temos em mãos e que nós não venhamos a desprezar nenhum deles. Que façamos uma boa e proveitosa leitura da Palavra de Deus, que possamos fazer bom proveito dos sacramentos, que possamos orar a Deus e que possamos comungar com os irmãos uns com os outros, para que nós possamos nos ajudar e assim possamos ser santificados. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti este momento, essa oportunidade, e Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos santificar a cada dia, que o Senhor possa operar em nós e não apenas operar em nós, criar em cada um de nós o desejo de usarmos esses meios que nós temos disponíveis para cada um de nós, Deus. Ajuda-nos, auxilia-nos, dê-nos a provisão necessária, seja conosco. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.